Arro, pessoal, tá live aqui no Instagram, já tá live aqui no Facebook. Deixa eu ir aqui na página para poder compartilhar, vamos ver. Tá tudo montado aqui. Eu sou o piloto de todas as coisas aqui, computador, iPhone, Asus aqui, tudo transmitindo. E eu que vou compartilhando aqui com a galera também no WhatsApp e no Facebook. Quem for entrando, vai dando uma boa noite e fala, né? Qual é o seu signo, já que a live é sobre astrologia, magia e autoconhecimento e realização. Qual que é o seu signo? Coloca aí, ó, meu signo é tal. Deixa eu ver. Peraí. Pronto. Achei a live aqui. Vou compartilhar lá com a galera do Instagram. Instagram não, do WhatsApp. E a gente já começa a falar. Touro, Adri Borges é de touro. Olha só, signo de terra. Que é o elemento de virgem. Ao vivo agora. Beleza. Vamos compartilhando. Quem estiver chegando aí, for do Facebook, também compartilha, chama a galera, chama seus amigos. Eu vou colocar aqui. Compartilhando aqui na minha página. Ao vivo agora, vamos lá. Vamos lá para as outras listas. Ana Dourado chegando aí. Ana eu sei que é de câncer, né, já conheço o signo dela. Quem for chegando aí vai falando seus signos. Eu sou de aquário, para quem não sabe, né? Aquário com ascendente em peixes e lua em câncer. Eu estou sendo pego aí por essa lunação, fortemente. Vai pegar meu ascendente. Para quem está chegando aí também, isso aqui é kefir. Tá? Quem conhece kefir aí? Coloca, fala, eu conheço o kefir. Kefir é uma bebida maravilhosa, um probiótico. Tá? Já vou dar as dicas aqui, porque tudo é válido, né? Que você faz em casa. Na verdade, você consegue aí a doação das mudas. Ó, Isabela Gomes de Libra, signo de ar. E aí você prepara o kefir em casa. Ele é magnífico, ele é ótimo para a saúde, ele é ótimo para o sistema imunológico, ele tem uma série de vitaminas, enfim. E além disso, ele fica como se fosse um refrigerante mesmo. Você faz, a segunda fermentação ele fica inclusive gasoso, fica um pouco alcoólico. Olha, a Angélica chegando. A Mari conhece o kefir, mas nunca tomou. Fabiana de Virgem, olha só, a Lu vai pegar o seu signo. Ah, Lu em Virgem, ali a Isabela, olha só. Deixa eu mandar só para a última lista, a gente já começa. Mas fica a dica aí, o kefir aí para quem é de São Paulo, Mariporã, enfim, região, e quiser, eu tenho doação de kefir. Como eu tenho bastante aqui, eles vão se multiplicando. Então quem quiser, pô, eu quero, eu gostaria de ter, entre em contato aí, se a gente conseguir, claro, se for daqui, né, para a gente poder se encontrar e ter o kefir. A Rosiane já levou uma kombucha, mas parece que a kombucha dela deu problema, né? Se quiser também o kefir de novo. O kefir, né, que é mais fácil que a kombucha. A kombucha é um outro que depois eu falo. Bastante gente chegando, bom, já enviei, né, já fiz o meu papel aí de compartilhar. Quem for chegando aí também compartilha, ajuda aí para mais pessoas terem acesso. E vamos lá, vamos ao que interessa, que é o mapa astral. Eu estou fazendo esse horário, né, que não é o melhor horário para todo mundo. Muita gente falou, pô, vou estar trabalhando, não vou ter chegado em casa, não vou conseguir assistir. Mas eu quero fazer logo porque depois eu vou fazer os Paranauê lá, vou fazer minhas meditações à noite. Porque eu já adianto para vocês, a lua cheia hoje vai ser 21h51. Então assim, quase 10 horas da noite vai ser o pico, né? Vai ser quando a lua e sol eles vão estar exatamente opostos. Então vamos começar falando um pouquinho, né? Eu falei a palavra plenilúnio e bastante gente na lista, até quem perguntou, falou, pô, não sei o que é. Tranquilo, você não saber o que é. Uma palavra que ele é mais usada na magia, pessoas que conhecem, né? Essa parte da astrologia e magia. Plenilúnio é a lua cheia. Você tá, é quando o sol e a lua estão exatamente em oposição. Se você olhar o pôr do sol agora, o sol vai estar se pondo, a lua vai estar exatamente oposta, ela vai estar nascendo oposta a ele. E é por isso que a lua ela fica cheiona, ela fica o máximo, né, o redondo dela. E dentro da magia, Luiz Carlos, boa noite. Luciane, boa tarde. Boa noite, Luciana. Estou vendo aí a galera, agora que eu estou vendo alguns comentários. Então, esse é um momento de muita força, tá, dentro da magia. A lua,
é um dos astros aí mais falados aí dentro da magia, porque tudo, né? Você pega a deusa mãe, a grande deusa, tem o arquétipo da donzela, da mãe e da anciã. Agora a gente está com a mãe, né? É o maior poder. Quem quer fazer uma magia que tenha poder, que tenha, né, o maior, vamos dizer assim, a maior luminosidade da Lua, faz agora, né, na Lua cheia. E além do arquétipo, né, de Lua, de que ela cresce, que ela fica cheia, depois ela vai e fica minguante, a gente tem o lado da astrologia que vai colocar os signos ali. Então todo mês a gente tem a lua cheia, mas especificamente a gente vai ter as luas em determinados signos. E dica que eu já dou também, né, para quem gosta, praticamente todas as tradições que eu estudo, que eu conheço, valorizam muito essas mudanças de lua, né, que seriam as lunações, lua cheia e lua nova. Então, por exemplo, o budismo, muita gente que me acompanha faz tempo já sabe, tem ali o poema do arrependimento, que você pode fazer para amenizar karmas, para você poder, como se fosse uma limpeza mesmo. Então tem também o poema do arrependimento que você pode fazer hoje, que é a lua cheia. Pode fazer na lua nova também, a cada 15 dias. Galera do Som do Cristal, que não está aqui na mesa agora, ele está ali guardadinho, mas é o cristal de quartzo que eu toco. Também, o pessoal, toda lua cheia e lua nova, eles fazem meditações coletivas, né, para mandar intenções, e sempre, né, eu vou falar algumas coisas aqui, por exemplo, com cristais, que eu gosto muito, tem 2 aqui, específicos aqui para esses signos, né, de Virgem e Peixes. Você pode fazer uma meditação sua, uma magia sua. Dizem que não é muito legal, né, você fazer uma meditação sozinho na lua cheia, porque tem muita força, né, a lua tem muita força. Por isso que você vê muitas meditações coletivas, né, meditações em grupo. Então, assim, eu até recomendaria, se você não é muito acostumado com a meditação, com essas coisas assim, se junta com um grupo, né, nem que seja esses grupos online, né, esses egrégoras online, porque você vai estar unindo forças com muita gente, né. Então, eu diria que fica um pouco mais fácil lidar com a energia da Lua. Tem gente que realmente é afetado, né? Tem pessoas de câncer, pessoas com ascendente em câncer, Lua em câncer, que nem eu, que é o signo lunar, são geralmente muito afetados pela Lua, pessoas com muita água e assim por diante. Então são momentos realmente de força. Para quem acompanha a espiritualidade sabe que esses momentos são de força e desde a antiguidade se fazem rituais, se fazem meditações, se fazem contemplações, né? E até hoje, pessoas que esqueceram totalmente da antiguidade, da magia, ainda olham para a lua cheia e olham que beleza, que coisa bonita, e ficam postando fotos. Olha aí, Francis G, Ares, ascendente Sagitário, quase Capricórnio, Lua em Câncer, olha, eu falei da Lua em Câncer. Pessoas de Lua em Câncer são tidos como lunares. Camila Jaqueline, boa noite. Tem alguém chegando aqui que eu não estou... Ah, Márcia, boa noite também. Quem tem Lua em Câncer como eu, costuma ser afetado bastante pela Lua. Inclusive eu tenho uma sintonia com a Lua que de repente eu falo, putz, a Lua mudou de signo. E aí a hora que eu vou olhar no meu programa, porque o programa ele está acompanhando, né? Ele mostra o passo da Lua, a Lua... Ou ela mudou exatamente, está a 0 grau ou está a 1, 2 graus. Né? Tipo, acabou de mudar mesmo. Quem quer acompanhar também, no meu site tem um plugin que eu coloquei, que é o Céu Agora, que mostra todos os planetas em todos os signos. Então você vai poder acompanhar, pô, o Sol está onde? Está tantos graus de Peixes, Júpiter está onde? Está tantos graus de Escorpião e assim por diante. Então fica outra dica aí também. Mas vamos lá, o que é uma lua cheia? Né? Quando a gente fala na lua cheia em termos da astrologia, em termos do mapa astral, a gente está falando sobre os 2 luminares principais, Sol e Lua. Eu já fiz uma live, inclusive, falando um pouquinho deles, da importância deles, da importância de você conhecer sua Lua, que infelizmente pouca gente conhece, porque você vai conhecer sua Lua se você fizer seu mapa astral. Se você não fizer, você vai saber seu signo solar, que algumas pessoas já falaram aqui quando entraram. Quem não falou ainda, qual que é o seu signo? O meu é Aquário, mas especificamente 24 graus de Aquário. E tem gente, que eu já peguei muito mapa assim, que ela achava que era de um signo, mas ela era de outro. Por quê? Porque ela estava naquela transição, naqueles dias que são os dias de troca de signo. Então, às vezes ela pode achar que é de um signo, mas ela já entrou no outro. Então ela já pega uma energia do outro signo. Claro que a gente tem uma transição, então ela vai carregar um pouco do outro, e assim por diante. Uma área de Gêmeos, geminiana, signo de ar. Então na lua cheia, a gente tem Sol e Lua, os 2 luminares principais, opostos. Então é como se eles estivessem medindo forças. Daí a gente vai entender o porquê. Porque na astrologia temos 12 signos, né?
12 signos, só que eu sempre falo que são 6 forças, 6 eixos. Né? Tem o eixo Áries Libra, né, que é casa 1 e casa 7, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Virgem e Peixes, né, vai ter o Leão e Aquário e assim por diante. Então, ó, Capricorniana também falando aí. Então são eixos, esses eixos eles falam de um tema. E aí você tem um signo que ele puxa para uma ponta, para uma polaridade, e você tem outro signo que puxa para outra ponta, embora sejam energias similares, inclusive. Eles não são... É um pouco diferente, por exemplo, se você pegar, a gente está falando aqui de Virgem e Peixes, né, que são opostos complementares, mas se você colocar Gêmeos, ele é bem diferente, ele entra numa quadratura com Peixes. Gêmeos é mental, né, e Peixes é muito do sentimento. Estou tentando ler aqui no Instagram, deixa eu ver se eu consigo ler esse comentário aqui. Tem a Lua em Virgem no grau 29, muitos dizem que os últimos graus da Lua ela fica no vazio. O que é isso? Pode ser a Lua fora de curso, né, que é uma coisa que o pessoal fala muito, que é quando a Lua está realmente nesse vazio, ela não está fazendo aspecto com ninguém, ela está numa troca, ela fica com uma Lua fora de curso. O que se fala da Lua fora de curso? Não é legal você iniciar nada, você fazer nada importante numa Lua fora de curso, porque não daria certo. É uma coisa que não daria muito certo, que perderia força, que não estaria muito legal, é basicamente isso. No nascimento, né, no mapa astral, a gente tem que olhar exatamente como é que está essa Lua, se realmente ela não está fazendo aspecto, né, se ela não fala com ninguém. Meu Sol, por exemplo, ele tem poucos aspectos. Né, ele fala nos aspectos mais fracos. E ele está na casa 12, então tem um significado também que é uma casa do inconsciente. A Juliana tem Lua em Leão, faz uma live de sinastria, ainda farei. Então a gente tem aqui a Lua cheia como uma polaridade de opostos complementares. Então, são elementos que eles se combinam, eles se complementam. Por exemplo, a Terra ela é fertilizada pela água. Né? Então, Virgem é um signo de terra, o elemento terra. Peixes é um signo de água. Você joga água na terra, fertiliza. Né? Então, assim, já outra polaridade dos mutáveis, que é Sagitário e Gêmeos, Sagitário fogo, Gêmeos ar. O ar dos Gêmeos, o oxigênio dos Gêmeos, alimenta o fogo do Sagitário. E assim por diante. Então a gente tem essa questão que são opostos complementares, é para a gente equilibrar essas forças, é para a gente unir. Então é isso que eu vou trazer agora bastante, por isso que eu coloquei no título da live, você transformar sonhos em realidade. Por quê? Vamos começar a olhar o céu que está aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou com o mapa na minha frente. Eu não vou tentar mostrar o mapa dessa vez, porque da última vez caiu tudo. Eu faço uma montagem aqui para poder colocar os dois celulares e aí caiu tudo, não foi muito legal. Mas eu estou vendo aqui e tem a fotinho também que eu já postei, né, nas listas, você pode olhar, quem for curioso, enfim, né? Você pode olhar lá para ver como é que está o céu. Primeira coisa, a gente está com muita energia em peixes. O que é muita energia em peixes no momento? Muitos planetas. Então a gente está com Sol, Netuno, Vênus e Mercúrio, além do Quirón. Quirón, que é um asteroide que eu gosto muito de estudar Quirón no mapa astral. Tem astrólogo que não gosta, porque ele é um asteroide, ele é mais novo e assim por diante. Mas temos aí pelo menos 4 planetas em peixes. Já forma praticamente um estélio. Um estélio é quando tem muitos planetas no único signo. Traz muita energia desse signo. Inclusive hoje eu perguntei lá no meu Facebook, fiz uma enquete, você pode até olhar lá. Se você já ouviu falar da palavra empata, né, uma pessoa empata, e se você se considera uma, mas basicamente o que é o empata? Que vem mais ou menos aí de empatia, né? Então quando você tem empatia pela pessoa, você sente por ela, você se coloca no lugar dela. Um empata, que é um termo, não sei se ele é novo, mas ele começou a vir mais à tona agora, ó, Priscila é ascendente em peixes, eu também sou ascendente em peixes. O empata é aquele que ele sente muito o outro, ele absorve. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que... Eu já fiz uma live muito tempo atrás sobre isso, um videozinho, enfim, deve estar no rio do Facebook, aí está muito para trás. Lua em Aquário e Avan se considera um empata. Então, o empata é aquele que realmente ele absorve, ele é como se fosse uma esponja. Né? Aquela esponja que pega, né, a emoção dos outros, que pega a dor do outro. Então, geralmente, o empata não gosta de ver, né, violência, não gosta de programas violentos, não gosta de ver esse sofrimento, porque, na verdade, ele sofre muito com aquilo que está acontecendo. A empatia, né, e o empata vem dos neurônios espelho, né, quando a gente fala da neurociência. Então, peixes
E aí quem é pisciano, quem tem lua em peixes, ascendente em peixes, ou muita energia nesse signo de peixes, ou até nos outros signos de água também, tem muito essa tendência. Então, o astral do momento é um astral muito de empatia, de sonho, né, de você ter essa questão de tomar certos cuidados para saber se aquilo que você está passando é seu mesmo. Né, eu vejo às vezes muita gente que é empata, que tem essa questão muito forte de absorver energia e sofre muito. Hoje mesmo eu falei com uma cliente e ela falou que a vida dela está um caos, e aí realmente eu estou vendo o mapa astral dela, tem umas coisas acontecendo, e eu falei, você tem que tomar cuidado porque ela também tem ascendente em peixes, né? Ela atende também, ela é terapeuta, falou, você pode pegar muitas coisas que não são suas, são dos seus clientes. E aí essas energias ficam ali se misturando. Né? Olá, Marcela tem ascendente escorpião e é empata. O escorpião, a lua escorpião aqui também da Armorel, o escorpião ele tende a ser um pouco mais forte nesse ponto, porque inclusive escorpião é um signo de água, mais com natureza de fogo, ele é regido por Marte, é aquele que realmente transforma. Peixes acaba sofrendo um pouco mais. Né? Peixes ele tem muito aquela questão da casa 12, que a gente vai falar. A casa 12 é quando você se funde com o universo. Então não tem limites, ele não tem barreiras ali. Né? É como se ele não tivesse a proteção. Aquilo entra, claro, se a pessoa não souber se proteger, se a pessoa ela pode ser um empata, e isso é maravilhoso, porque ela pode ser um curador, uma pessoa que ajuda o mundo, ajuda as pessoas, mas ela tem que saber lidar com essa energia, ela tem que saber se proteger, saber se limpar, saber separar, né? O que é dela e o que é do outro, porque aí ela já tem as coisas dela para trabalhar, todo mundo tem, né? Todo mundo vai ter as suas questões. Se você pega as questões do outro, da humanidade, você acaba ficando louco, você não aguenta. Né? Então tem que saber separar, tem que saber ter essa questão. Então temos muita energia de peixes, traz também muita força para sonhos. Né? O que você sonha? E aí fiquem atentos aí, para quem estiver aí assistindo a live, você pode até pegar um papel e uma caneta se você tiver, para pegar algumas perguntas-chave que são perguntas de coaching. Né? O coach ele gosta de provocar. Ele praticamente, deixa eu ver, a Genevieve está falando aqui, que chorou muito hoje e não sabia por quê. Sou de escorpião e minha lua é de câncer. Muita água. Né? Escorpião com lua em câncer já tem uma combinação de água fortíssima. Aliás, eu já vi seu mapa, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso e realmente tem questões fortes aí para trabalhar. A água, aliás, só tem água aqui no céu. Né? Eu estou vendo aqui no nada de ar, que é o racional, que é o que você usa para fazer essa separação, e tudo água. Né? Pelo tanto de planeta em escorpião, não, em peixes, e Júpiter que está em escorpião, o ascendente também vai estar em escorpião aqui na alunação. Então você tem essa questão de saber, você tem que saber separar. E aí falando das perguntas que eu estava falando, o coach ele gosta de provocar, né, perguntas para que você busque respostas dentro de você. Então nesse momento é bem interessante você pensar quais são os seus sonhos. E você se permite sonhar. Isso é uma coisa muito importante. Você se permite, ou você é aquela pessoa que sempre tem o pé no chão, o pé na realidade, fala, não, isso aqui não dá certo, isso aqui não pode, isso aqui não tem fundamento, coisa do tipo. Por quê? Peixes ele é o signo que ele traz isso, ele traz o inconsciente, ele traz a arte, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu estava estudando muito, né, revendo muitas coisas sobre a imaginação ativa do Jung. Né? Quem conhece Jung aí? Acho que bastante gente que me acompanha conhece o Carl Jung, né? Ele é um psiquiatra, né, um médico que trabalhou muito a mente humana, deixou um legado incrível, e ele estudava muito astrologia. Astrologia, tarô, I Ching, toda essa parte alquimia, né, essa parte espiritualista, ele estudava muito. E ele tem esse conceito, né, da imaginação ativa, que na verdade é o que a gente mais usa na magia. Né? Olha lá, Ariana com ascendente em câncer, ó, bastante, né, cardinal ali, muita ação, né, muito impulso. O que se usa na magia, para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre magia também nessa live, é a imaginação ativa, que o Jung ele trouxe isso para uma forma terapêutica, para se trabalhar a imaginação ativa. Quando a gente fala de um coaching, por exemplo, que é uma coisa mais nova, mais baseado em pesquisas e tal, que puxa muito, por exemplo, da PNL, quem já ouviu falar da PNL? Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística você trabalha muito a mente. Né? Quem já participou aí de qualquer exercício de programação neurolinguística sabe que você fica ali, e aí você começa a imaginar aquilo que você quer, e aí o programador lá da neurolinguística ele vai falando para você, coloca mais cor, coloca mais brilho, começa a ouvir, né, o que você ouviria, entra na cena. Então assim, você começa, por exemplo, no exercício de PNL,
você começa assistindo como se fosse um filme, você está no cinema assistindo a sua cena. E aí, em determinado momento, o programador quer que você incorpore mais aquilo, então ele vai mandar você entrar na tela. Né? Entre na tela e comece a viver aquilo. Peixes com ascendente em peixes, ó vida. Né? Ó vida, sim, tem muita energia desse signo. Né? Se souber trabalhar, é um signo incrível que eu amo. Né? E aí eu estava falando sobre essa questão do inconsciente coletivo, da arte, e eu revendo a questão do Jung, ele fala lá, né, que o artista, na verdade, ele busca, na verdade não vem dele, né, não está nele. O artista ele busca no inconsciente coletivo. Né, ele vai buscar com o inconsciente coletivo, poderia ser chamado também de registros akáshicos, enfim, é aquele grande manancial do conhecimento da humanidade inteira. Então o artista ele busca ali, inconscientemente, mas ele busca ali. E quando a gente fala de inconsciente coletivo, quando a gente fala, né, dessa questão de registros akáshicos, é peixes. É a energia da casa 12, que todo mundo tem no mapa peixes em algum lugar. Então isso que é uma coisa interessante também. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sou de peixes, eu não tenho... Você tem peixes em algum lugar, sim. Né? Peixes está regendo alguma casa aí do seu mapa. Então quando você faz um estudo do mapa astral, você busca ali, né, onde é que está aquela energia para você poder usar. E todo mundo tem a casa 12 também, que podem ter planetas ali. Então busca no inconsciente coletivo. Então a primeira coisa que eu falo para você refletir aí, perguntar nesse momento é: você se permite sonhar? Você tem sonhado, você tem projetado, você tem visualizado aquilo que você quer para sua vida? Né? Tem um exercício da PNL que eu sempre falo para meus clientes, ele é baseado no Walt Disney. Né? Quem conhece o Walt Disney aqui? Né? Mas só se perguntar quem não conhece. Né? O Walt Disney, que foi um cara incrível aí, tem... Ô Jéssica chegando aí, boa noite. Boa tarde, Maria, chegando também. O Disney tem até um documentário dele lá no Netflix, né, um filme, enfim, que mostra a história dele. E não dá para não dizer como que ele era um cara criativo, né, o tanto que ele trouxe aí, né. Sou uma pisciana de coração, meu amor, aí então, peixe está ali, o seu peixe está na casa 3, né. Ele fala justamente na comunicação, tem a roda da fortuna no peixes, tem peixes ali sim. Então, ele era muito criativo, não há dúvida, né? Todo mundo sabe. E ele tinha uma técnica que ele usava que ele queria criar. Então, geralmente pode acontecer isso. Você começa a criar e começa a vir uma mente, aí uma mensagem do ego, fala, não, isso não é possível, isso não dá para fazer, isso é besteira, isso é ridículo, coisa do tipo. Você mesmo se sabota. Né? Sua mente fica ali se sabotando. Então, o Disney ele tinha uma salinha que ele entrava, que era a salinha do sonhador. Então ele usava como posso dizer, como se fosse uma geolocalização mesmo, né, que a gente fala hoje, que quando ele entrava naquela sala, que era a sala do sonhador, ou seja, na verdade, quando a gente fala de magia, de espiritualidade, a gente entende que o quê? Que ele projetou aquela sala, ele emanou naquela sala uma energia de sonhador, que é onde não tem limites. Então ele poderia fazer um rato, por exemplo, que fala, enfim, que brinque, assim por diante. Daí nasceu um Mickey, por exemplo. No meu mapa diz que peixes é o meio do céu e na casa 10. Então, é a missão de vida, né? É uma coisa bem forte. O meio do céu, né, que é a casa 10 no caso, que é um dos pontos cardeais ali, é muito importante. Minha terapeuta trabalha com base no Jung, é incrível, melhor escolha. Também amo, né? Melhor escolha dela, sim, gosto muito. Olha lá, a Camila está no trabalho fazendo uma arte e ouvindo live sobre peixes, olha só, colocando a energia artística de peixes em prática. Muito bem. E voltando para a técnica do Disney, então ele entrava naquela sala e ali ele criava e sonhava e fazia umas coisas muito loucas, tudo. Só que realmente, aí a gente começa a entrar nessa alunação, né, nessa lua cheia. Porque nem só de sonho vive o homem também. Né, nem só de sonho vive a mulher, nem só de sonho vive a humanidade, enfim. A gente tem que buscar assim no sonho, mas a gente está na Terra. Inclusive isso é uma coisa que acontece com muita gente da espiritualidade, eu, né, inclusive, tem uma tendência muito de querer viver no mundo espiritual, no mundo das energias, né, de querer meio que não querer lidar com a matéria, com burocracia, com coisa que, sei lá, né, posso chamar de chata mesmo, tem que ficar lidando com essas coisas mais mundanas, vamos dizer assim. E tem muita gente que é da espiritualidade que tem isso. Só que sem isso você não vive. Né, não tem como você viver só na sua mente, visualizando, e não, eu vou visualizar e o dinheiro vai cair na minha mão, eu vou visualizar, a comida vai vir. Não. A visualização é muito importante,
mas é por isso que o mapa astral, a astrologia muito sábia, que tem o signo oposto a Peixes, que é qual? Virgem. Então, enquanto Peixes é o signo de água, que é do sonho, que é do sentimento, que é da arte, que é, né, daquela questão de você, né, buscar no inconsciente coletivo, que é a casa 12. O Virgem, ele é um signo de terra, terra, matéria, né, é o elemento mais denso aí. Então a gente tem ali fogo, ar, são bem sutis. A água também ela já é mais, né, sutil. Inclusive a água, eu postei hoje, né, uma frase do Bruce Lee, aquela frase clássica. Né? Quem conhece a frase do Bruce Lee pode até colocar aí para a galera. E a terra já é sólida. Né? A terra você pega. A terra é isso aqui, ó. Isso aqui é terra. Né? É uma druzinha aqui de ametista, que tem um monte aqui comigo. Você pega, né, na mão. Daí também a gente tem essa questão da pessoa que é muito prática, muito pé no chão. No caso oposto, quando a pessoa é muito, né, pé no chão, ela faz o quê? Ela não cria nada novo, ela não sonha, ela não vai adiante, ela fica pode ficar com uma vida meio sem graça, porque ela fica só ali naquela realidade, então ela não muda. O próprio Einstein, né, que era um pisciano, ele falava, né, você não cria nada novo com base na mesma consciência, você não resolve um problema que você criou na mesma consciência que você criou esse problema, você tem que ir para uma consciência nova. Então quem é muita terra, quem é muito pé no chão ali, pode perder isso. Pode ficar muito na matéria, né? Pode até ganhar muito dinheiro, pode até lidar muito bem com as coisas físicas, mundanas, mas acaba não perdendo o lado bom da vida também, que é o sonho, que é a arte, que é você poder, vamos dizer assim, criar coisas totalmente novas, coisas que venham aí dessa novidade, tudo vem do pensamento, né, que você cria. Mas é uma energia muito importante também. Então essa alunação, o que ela pede? Ela pede o equilíbrio dessas energias. O equilíbrio. Inclusive, já fica a dica aí para todo mundo que gosta de astrologia. Se você tem um signo, né? Vamos falar desse eixo aqui, por exemplo, que é Peixes e Virgem. Peixes, né, todo signo também tem o seu lado luz e o seu lado sombra, vamos dizer, o seu lado que não é tão legal, o seu lado que vai te prejudicar, não vai te ajudar. Então o lado bom de Peixes é isso, ele é muito sonhador, ele é muito criativo, ele é muito empata, né, ele é muito compassivo e assim por diante. O lado ruim de Peixes é aquele que é sonhador demais e não realiza. É aquele que quer fugir da realidade. Por isso que, inclusive, Peixes é um signo muito ligado aos viciados, aos drogados, aos bêbados e assim por diante, porque isso é uma fuga. Quando a pessoa ela se vicia, ela começa a virar um alcoólatra, quando ela começa a cair nas drogas, é porque ela quer fugir da vida dela. Então Peixes, no lado negativo, pode ser isso. Então, no lado negativo leve, é aquela pessoa que só sonha e não realiza. Então tem 1000 ideias, né, e não realiza nada, porque fica ali no mundo das ideias, putz, eu poderia fazer isso, eu vou ter um dia tal coisa, eu vou ter não sei o quê, e fica naquela coisa do quando, e não realiza. Essa sombra de Peixes você vai corrigir como? Indo para a energia de Virgem, né, que é a polaridade. Então você vai para a polaridade, que é o quê? Virgem. Virgem faz o quê? Ele vai lá e realiza, ele trabalha, é o pé no chão. Né? Então o que tem que fazer? Tanto que Virgem é o signo dos maiores workaholics que tem, né? Aquelas pessoas que trabalham demais e tal. É um signo que a gente já entra na energia dele, que é um signo de terra, regido por Mercúrio. Mercúrio é o pensamento, é a comunicação. A gente falou ontem sobre comunicação na lista do WhatsApp. Quem estava na lista, comenta aí. Eu já vi algumas pessoas que estão na lista que ouvem, né? E só que ele é o Mercúrio na Terra, tá trabalhando com o elemento Terra. Então ele organiza. Por que virginiano geralmente gosta de limpeza, gosta de organização, gosta de ordem? Porque para o virginiano é um horror. Ele veio para esse mundo, né? Na Kabbalah a gente fala que Virgem é Elul, né? Energia de Elul. Ele veio para esse mundo para melhorar esse mundo. Ele veio para, como pode dizer, aprimorar, né? Para deixar as coisas melhores. Então ele vê uma bagunça, que nem está meu quarto aqui, porque eu tenho muito pouca energia de Virgem, né? Ele vê essa bagunça aqui e fica horrorizado. Meu Deus, né? Tem que organizar. Claro que não é tão bagunçado assim, tá? De repente eu entro, né, um pouco na energia virginiana para arrumar, porque eu sei também que isso é muito importante. É o ascendente da Jéssica, olha aí. E aí ele quer arrumar. Ele vem para botar ordem, para colocar ordem nas coisas. Isso é o lado positivo. Né? Então Virgem, ele gosta de servir, ele trabalha muito bem, ele tem uma inteligência prática muito boa, né, de conseguir organizar, ver o detalhe, o que está errado, né? Olha lá, a Nanda falou que está na lista, recebeu a mensagem da comunicação, olha que legal.
Sullivan tem aspectos virginianos, então, tem um pouco sim. Eu tenho quase nada. Você tem aspecto virginiano, que é minha casa 7, inclusive, né? Então, você tem aquela questão que é o lado positivo, né? Virgem é aquele também que você quer revisar um erro, né? Você quer revisar um texto seu, quer ver se o português está errado, manda para o virginiano, né? Alguém que tem muita coisa de virgem, que ele vai olhar ali, ó, esse aqui não escreve assim, esse aqui está com acento errado, esse aqui não sei o quê. Touro também é muito terra, com certeza. Touro é terra fixa, né? Touro é outro signo de terra. E aí o virginiano vai corrigir o seu texto, né? Ele vai corrigir. Qual que é o lado negativo do Virgem nesse caso? Tem muito para a gente falar do signo, mas eu estou falando só algumas coisas. Ele pode ficar muito obcecado com isso. Ele pode ser o chato, né? Aquela pessoa que sai apontando o erro em todo mundo, pô, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não está legal, vamos limpar, vamos corrigir, vamos fazer o quê? E as pessoas vão ficar, né, irritadas com ele. Mas o pior de tudo é que quando o virginiano, quando alguém que tem uma energia de virgem, faz isso com o outro, com as outras pessoas, significa que ele faz muito mais com ele mesmo. Então uma pessoa que está muito na energia de virgem, ela pode se cobrar muito, ser muito dura consigo mesma. Né? Vou me cobrar, não, tem que ser perfeito, não dá, se não for para ser perfeito eu não vou fazer, e aí fica aquela questão. Né? Então, eu gosto muito de citar o veganismo, né? Eu sou vegano. Quem é vegano aí, coloca sou vegano, porque isso é a gente se espalhar realmente. Quanto mais gente tiver vegano, melhor no mundo. Só que o veganismo tem uma questão, né? Que as pessoas, não tem como você ser 100% vegano, porque isso, porque aquilo. Eu falo, galera, vegano é quando você não concorda com a exploração de animais, com o sofrimento de animais e assim por diante. E aí você vai falar, pô, mas você anda num ônibus e o ônibus tem um pneu, e no pneu tem coisa, né, que é de origem animal. Então você não pode ser vegano. Eu falei, posso ser vegano sim, né? Porque eu basicamente faço tudo na minha vida para evitar o que causa sofrimento nos animais. Ó, a Jéssica está no caminho, olha que legal. E então sim, sou vegano, a Sullivan é vegana também. E claro, pô, eu estou andando de carro na estrada. Se eu ver uma formiga aqui, eu não vou matar. Não mato barata, não mato formiga, não mato aranha. Tem até, semana passada apareceu uma armadeira desse tamanho aqui em casa e eu peguei ela num pote e levei ela para o mato e soltei ela no mato. Ó, a Van Laurenti também vegana, porque eu não mato nenhum bicho. Só que eu estou na estrada, no carro, estou andando ali, pô, bateu no besouro. O besouro veio voando, bateu no vidro do carro. O besouro morreu. Eu não sou vegano por causa disso? Sou. Mas se você pegar esse julgamento terrível que a Sullivan colocou ali do virgem, ele quer que tudo seja perfeito. Se não for perfeito, ele não faz. Aí fica aquela coisa muito louca, é uma pressão. Tem até no meu blog, tem o último signo que eu escrevi foi Virgem. Desculpa que eu preciso continuar a sequência, né, para ver os próximos signos. Mas ele pode ficar numa tensão mental muito grande. A polícia vegana é foda, cuidado. Então. Mas não, é o que eu tô falando, a gente sempre faz o máximo, mas de repente, putz, você vai andar num ônibus, o ônibus tem um pneu que tem origem animal. Você não é vegano por causa disso? Você é sim. Né? Porque você faz a sua parte, né? O máximo que você faz. Será que quando a pessoa tem um ascendente no signo contrário é melhor? Eu estou entendendo que você, por exemplo, tem Sol em Touro e ascendente Escorpião. Né? Isso vai causar essa energia que a gente está falando do equilíbrio dentro da sua pessoa, para a vida. Né? Então, assim, não tem melhor ou pior. Né? Eu não gosto de falar de melhor ou pior. É uma energia que você vai ter que trabalhar. Porque se a pessoa não souber trabalhar essa energia, ela fica também louca. Né? Então, um lado dela quer ser sonhador, né? Quer ser o pisciano sonhador, louco, que vai, né, vai viver de luz e assim por diante. Mas um outro lado dela quer ser virginiano, trabalhador, workaholic, fazer tudo, né, mundano. Ela tem que saber lidar com essa energia dentro dela. Quem é desse caso? Que ela nasce com um ascendente no signo oposto ao Sol, por exemplo. Então a essência dela quer uma coisa, o caminho de vida dela quer outra, ela tem que integrar e equilibrar essas duas energias. Conheço muito, exatamente. Então a pessoa ela até desanima, porque ela fala, putz, eu quero fazer, mas aí não faz perfeito. Eu falo, não existe perfeito. Perfeito é uma coisa muito utópica, né? O que é perfeito? Como que você consegue chegar numa coisa perfeita? Não. Então, quando o Virgem ele está nesse negócio, tem que ir para Peixes, porque Peixes é o que? Ele é mais leve, ele é mais solto. Vamos lá. Tipo, por exemplo, tem um teste que eu aplico, né, que é MBTI, e tem as pessoas que são mais julgamento, né, julgadoras ali, né, no caso, e tem pessoas que são mais, se não me engano, percepções, alguma coisa assim. E eu sou do outro tipo, porque eu não sou julgamento, eu vou deixando, entendeu? Putz, o que você está fazendo no fim de semana? Sei lá.
né? Alguma coisa vai aparecer para eu fazer. Tem gente que tem que ter até o fim de semana do ano que vem programado já, tem que ter tudo muito certinho. Então você entra num equilíbrio. E nesse momento, né, a gente pega, porque não importa qual é o seu signo, agora, para o que a gente está falando, você pega essas duas energias, né, o seu sonho e a sua capacidade de realização e faz a ponte. Né, eu não tenho um cristal determinado aqui, tenho sim. Vou pegar aqui para mostrar. Por exemplo, eu já vou começar a falar um pouquinho de magia, de cristais e assim por diante. Esse aqui é um cristalzinho biterminado, né? Acho que está aparecendo no Instagram e está aparecendo aqui no Facebook. Ele é muito utilizado para isso, né? Para você fazer uma ponte entre aquilo que você quer e aquilo que vai chegar. Então, aquilo que está no mundo invisível e aquilo que vai chegar para o mundo da matéria. Então, use essa energia para isso hoje. E olha que interessante, eu vou começar a falar dos aspectos. Quem mais está envolvido, né, em toda essa jogada aqui? No lado do Sol, quem está envolvido? Netuno, fortemente. Netuno é o planeta ali do inconsciente, da arte, do amor incondicional, regente de peixes. Julgador é o oposto da proposta da Comissão não violenta, exatamente. Então tem que ter essa leveza do peixe, porque peixes é o empata, é aquele que vai entrar assim, na energia do outro para poder lidar com aquela energia. Então, quem está ali? Netuno. Então, primeiro, por isso que eu estou falando, permita-se sonhar. Né? Eu vi um videozinho aí do Jim Carrey, né? Só que estava todo em inglês, eu nem compartilhei por isso, mas enfim. O Jim Carrey, para quem não sabe, né, quem conhece ele, vê ele, né, como grande ator, comediante, famoso e tal, mas ele teve uma vida complicada, assim, se você for ver, a vida dele da infância não foi muito fácil não. Estava lá descrevendo naquele videozinho lá. E aí o pai dele apoiou ele, enfim, e aí ele coloca uma frase no final, que o que resta de nós se a gente não tiver mais os sonhos? Então essa energia de peixes, esse Sol com Netuno está te falando isso. O que resta de você sem os sonhos? Então quais são os seus sonhos? Se você não tem sonhos, já é uma coisa que fala, putz, tem alguma coisa errada. Né? Porque o ser humano ele nasceu com essa capacidade de sonhar, não é à toa. Né? Então cadê os seus sonhos? Quem faz aspecto também com o Sol e também com a Lua? Olha que legal. Saturno, que está em Capricórnio. Saturno é pé no chão também. Ele é um planeta de terra, realizador, o grande professor. Ele está ali mandando uma energia fluente, né, que é um trígono e um sextil para os dois planetas, para Sol e Lua, com Capricórnio ali. Capricórnio é a missão dada, a missão cumprida. É aquele que vem resolver as paradas. Né? Tipo, mandou fazer, é Capricórnio que vai fazer e vai trabalhar e vai conquistar. São as metas, né? Saturno está fortíssimo ali, por quê? Porque ele está no signo dele. Saturno rege Capricórnio. Então, esse Saturno ele vai estar ali também para mostrar, para equilibrar os dois, que, primeiro, né, ele está num sextil com o Sol. Então, assim, não adianta só você sonhar se você não colocar em prática aquilo que você quer. Né? Então, vou ficar pensando, sonhando, quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Ou que nem a galera que acha que fazer magia é ficar... Não, vou fazer a magia, vou fazer a magia. Ou vou dar um exemplo aí, do pessoal gosta muito do Grabovoi, né? Vou ficar no número Grabovoi, Grabovoi, Grabovoi. Aí beleza, ele está no número, aí aparece alguém oferecendo um trabalho para ele. Não, que trabalho o quê? Grabovoi, Grabovoi, Grabovoi. Aí aparece outra pessoa oferecendo um trabalho. Não, trabalho Grabovoi, Grabovoi, Grabovoi. Aí o que acontece? Ele não está fazendo o que Saturno quer que ele faça, que ele trabalhe realmente. Né? Então ele acessou o número trouxe para ele um trabalho, uma prosperidade, mas ele não quis ir lá trabalhar, ele quis ficar só no número. Falei do Grabovoi, mas pode ser assim, sei lá, vou pegar esse cristal aqui, a pirita, cristal maravilhoso, adoro, né? Todo mundo deveria se conectar com a pirita. Vou ficar na pirita, traga dinheiro, prosperidade, 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 e às vezes a pessoa, tipo, beleza, tá aqui, prosperidade, mas o que você está fazendo para que você tenha essa prosperidade? Então Saturno ele vai te mostrar isso. Ele vai falar, não, beleza, sonhe, mas saiba que esse sonho você vai ter que ter um passo aqui no mundo físico para que ele se realize. E ele manda essa energia também para a Lua, para estabilizar a Lua também. Fala, não, vamos lá, né? Faça e faça bem feito, faça direito, coloque metas, objetivos. Então, ó, a Jéssica é uma perita, a Jéssica trabalha muito com pedras também, né, que eu sei, faz até umas artes aí que às vezes ela posta. Então, coloque metas, objetivos. Você tem um sonho. Eu, inclusive, hoje, né, estava fazendo uma meditação xamânica, me veio um sonho muito doido, uma coisa muito doida que eu vou já começar a mandar algumas mensagens para ver se eu coloco ele em prática ou não. Vamos ver como é que funciona. Então,
tá ali, Saturno está participando. No lado da Lua, né, é esses aí, Sol e Lua, esses aí. Depois a gente tem Mercúrio. Mercúrio é aquele que a gente falou ontem na lista. Para quem está na lista, a gente falou do Mercúrio, que é inclusive o regente de Virgem, como a gente já falou. É o planeta da comunicação e do pensamento. Né, de vamos comunicar aquilo que a gente está pensando. Mercúrio é o Hermes, né, o deus Hermes, aquele que viaja aí por todos os reinos, né, ele pode ir lá para o Olimpo, ele pode ir para o Hades, ele vem aqui para a Terra, ele é o deus com asinhas no capacete, asinhas nos pés, ele tem movimento, e ele está com Vênus, ele está em conjunção com Vênus, né, trazendo aquilo também para quê? Para você pensar aquilo que você realmente ama, o que te dá prazer. Vênus é um planeta de prazer. O que você gosta de fazer? É uma coisa que eu fico muito abismado, assim, fico muito triste, que muita gente ela tem um sonho, ela gosta de fazer uma coisa, mas pela programação que a sociedade coloca nas pessoas, ela fala, não, isso não dá dinheiro, não dá para fazer isso no Brasil, não dá para viver disso, e não sei o quê, e fica com aquele monte de coisa, são envenenamentos mentais, né, que ficam ali, e ela vai ter que fazer uma coisa que ela não gosta, né, pela maior parte da vida dela, e talvez ela tenha aquilo que ela gosta como um hobby, por exemplo. Mas a pergunta é, será que tem que ser assim? Outra pergunta de coaching aí para você fazer. Será que você tem que... Aquilo que você ama não pode ser o seu trabalho, não pode ser o seu sonho realizado? Ele tem que ser um hobby só? Então, saiba que hoje a gente é muito abençoado. Né? Agora eu vou no meu copão de pedra aqui, medieval, muito louco. Que dilema, olha o Ivão aí. Então, é um dilema realmente que se coloca, mas você pode, eu sou uma prova disso, né? Que você pode sim conseguir viver daquilo que você ama. Né? Você vai para aquilo, você coloca realmente aquilo em prática. A gente vive numa época muito, muito abençoada, vocês não têm ideia. Esses dias eu assisti um filme que conta a história do Gurdjieff. Quem conhece o Gurdjieff aí? Né? Coloca, quero ver, né? Porque o Gurdjieff não é tão conhecido assim, mas ele é um grande mestre, aí, um grande sábio. Quem conhece o Gurdjieff, coloca. E eu estava assistindo um filme lá que conta um pouco da história dele e tal. E o quanto que esse cara se matou, né? Se esforçou, nossa, ficou quase morreu no deserto um monte de vezes aí para conseguir ter alguns conhecimentos ali, né? Que no caso ele estava querendo ir numa ordem secreta e ele aprendendo lá sobre o sufismo, né? Quem conhece o sufismo aí também coloca aí. Sonho que quero realizar muito em breve, viver só do que amo. E dá para fazer isso sim. Né? Dá para fazer isso sim. Caneca de Pedra de São Tomé, exatamente. Homens incríveis, homens notáveis, né? Eles colocam Encontro com Homens Notáveis, esse filme. Então ele se mata, você vê que ele vai para o deserto, quase morre, ele faz um monte de coisa para conseguir alguns livros, para conseguir alguns conhecimentos que hoje, né, ele foi lá conhecer a filosofia sufi, né, que é dos místicos islâmicos lá, do Oriente e tal. E hoje você vai no YouTube, né, YouTube, coloca lá dança sufi. Você vai ver aquela dança que ele teve que atravessar o deserto e fazer um monte de coisa. Para ele conseguir ter contato com aquilo, você vê aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, né? Muito facilmente. Então a gente tem acesso a muita coisa. E o mundo está mudando muito. Então a gente tinha, por exemplo, até um tempo atrás, um nicho de profissões, algumas profissões que eram aquelas, tem que escolher, pô, você ferreiro, você fazendeiro, você médico, você policial, enfim, você tinha alguma gama para escolher. Hoje você cria, a cada momento estão nascendo profissões novas. Basta você querer criar. Então o Mercúrio ali, que é a inteligência, Mercúrio fala da inteligência, está junto com Vênus, que é a arte, que é aquilo que você ama, né? Para falar, pô, por que não? E mais do que isso, né, esse Mercúrio ele está fazendo um trígono com Júpiter. Júpiter que é a fé. Né, Júpiter que é a fé. E aí a gente tem também uma jogada interessante, voltando ao Sol e Lua, né, a Peixes e Virgem, porque Peixes é regido por Júpiter, além de Netuno. Né, então Júpiter é o regente antigo dele. E o Virgem é regido por Mercúrio. Mercúrio, a inteligência, o pensamento, a fala, né, a comunicação. Júpiter, a fé. Né? Então como é que você junta isso, a sua fé, com aquilo que você pensa, aquilo que você comunica? Lembra que a palavra tem poder. E o Júpiter ele vai estar ali para lembrar que a verdadeira fé não é você, vou fazer um ritual, nossa, como eu acredito nisso, e depois você não acredita mais. Ou você vai numa igreja, por exemplo, e reza, e vai na missa, e depois você faz totalmente o contrário.
Júpiter ele está ali porque além de ser fé, ele é a sua filosofia de vida. Então você tem que colocar a sua filosofia de vida ali. E o Júpiter vai estar ali mandando, né, uma energia bem bacana para Mercúrio e para Vênus. Né? Ele está em aspecto com Plutão também, que é o grande transformador. Por quê? Aí entrou o Plutão na jogada. Né? Tem gente aí falando até que quer viver daquilo que ama. Muitas vezes você vai ter que se reinventar, você vai ter que morrer e nascer de novo. Foi o que aconteceu comigo. Né? Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu trabalhava com TI, com tecnologia. Por isso que eu consigo lidar com essas coisas aqui, tá, as máquinas, tranquilamente, porque é um resquício daquilo. Aquariano, conheço muito sobre isso. Mas eu trabalhava com TI, com uma coisa nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. E eu realmente tive que fazer uma morte. Né? O Plutão ali, aliás, a gente está falando de Virgem, né, na Lua que está em Virgem. Virgem remete ao mito de Perséfone, né, que Perséfone foi raptada por Hades e aí ela renasceu ali. Né, então, assim, teve um renascimento dela. E às vezes a gente tem que renascer. Então, às vezes, para esse seu sonho se realizar, você vai ter que ter fé, você vai ter que pensar, você vai ter que, né, comunicar também, porque às vezes você vai ter que falar com várias pessoas para poder viabilizar o seu sonho. E muitas vezes você vai ter que morrer e nascer de novo. Porque a pessoa que você é hoje não comporta o sonho que você quer, então você vai ter que se reinventar. Plutão ele está ali para isso. Plutão é o alquimista no mapa. Né? Você tem um mapa astral, você tem Plutão em algum lugar do mapa. Onde você tem Plutão, eu sempre falo que ou é o seu poder ou é a sua destruição. Porque se você está bem com ele, ele é o senhor da magia, da alquimia, né? Ele é o grande forno alquímico, ele é a fornalha alquímica. E a fornalha alquímica pode te destruir também se você não souber lidar com ele. Sou pisciana com sol em peixes e professora de natação. Sinto que minha profissão veio como um dom. Virei professora sem perceber e amo o que faço. Acho que tem muita ligação astrológica. Legal, bem interessante. Aí dá para fazer aquele trocadilho, né? Peixes e água, é bem interessante. Mas sim, na verdade o mapa ele traz muito daquilo que a gente vem fazer aqui nessa vida. Né? Então muitas pessoas elas acabam vivendo isso naturalmente, sem ter o autoconhecimento. Elas são levadas por um instinto, por uma intuição. Mas muitas vezes, quando a pessoa está num conflito, e geralmente esse conflito ele se agrava quando? No retorno de Saturno, por volta dos 27, 29 anos, ela está naquele conflito, o mapa vai ajudar ela a ter essa clareza, né, como um mapa mesmo, para poder saber para onde ela está indo, para onde ela quer ir. Então isso é bem legal, o depoimento de uma pessoa que vive daquilo que ela ama, né, porque você não pode viver daquilo que você não ama. Né. Vamos lá, deixa eu abrir de novo aqui, porque ele fechou. Eu quero pegar só os últimos planetas. Quem também está ali, né, fazendo esse trabalho junto com Mercúrio? O Netuno está ali também. Né, então, dando essa questão, como eu posso dizer, de uma mente que ela não é só racional, mas ela é intuitiva também. Sou aquariana com ascendente Lua em Peixes, professora de yoga. Olha só, sou aquariano com ascendente em Peixes e a Lua em Câncer. Professora de yoga, bem interessante. Aqui essa ligação de Mercúrio com Netuno é bem interessante por isso, porque Mercúrio, embora ele esteja mais ligado ao racional, ao lado esquerdo, no hemisfério esquerdo do cérebro, ele pode transitar. Né? Lembra que ele é aquele Deus que vai para todos os planos e assim por diante. E Netuno já é o lado direito, já é o sonho, já é a intuição. Eles estão juntos agora, Mercúrio e Netuno estão juntos. Então eles estão de mão dada, um ajudando o outro. Então é onde a sua mente pode ir para a intuição e realmente seguir aquilo que a sua intuição manda. O que a sua intuição manda? Foi outra pergunta que eu fiz ontem lá no Facebook. Você ouve a sua intuição? Você costuma ouvir ela? Porque ela é muito importante. Né? E aí, um último ponto, né, que eu queria colocar aqui é Marte, que está fazendo uma quadratura forte aí com Mercúrio e que pode trazer, deixa eu ver o que o Ivo colocou aqui, com tantas opções e com uma enxurrada de informações, como encontrar o caminho certo, viver fazendo testes. Então, eu, particularmente, acredito no autoconhecimento, acredito que cada um, primeiro, se a pessoa, todo mundo meditasse, eu sempre recomendo todo mundo meditar. Por que meditar? Porque meditar é uma forma de você ouvir a si mesmo, ou ouvir a Deus, ouvir, enfim. Né? Tem uma frase que é bem interessante que fala que orar é pedir a Deus e meditar é ouvir o que Deus está falando. Né? Então eu sempre falo, medite, né, para você poder ter contato. Um beijão, Jéssica, vai para a aula lá. Estou terminando aqui também. Vou só dar uma dica de pedra aí, depois a gente termina. Mas tem muitas ferramentas hoje de autoconhecimento, né, que você pode usar para se entender melhor. Né? Então essas ferramentas elas vão jogando informações, vão te relembrando, na verdade, porque
todo mundo é uma alma que está aqui para viver algumas coisas, e aí são as encarnações, assim por diante. Então, as ferramentas de autoconhecimento elas ajudam a relembrar, né? O que a sua alma veio fazer aqui? E aí você vai relembrando e você vai se colocando no caminho. Algumas vezes a tentativa e erro ela vai ser uma coisa necessária. Às vezes você vai ver alguma coisa, pô, será que é isso? Mas o ideal é você poder direcionar mais, porque só tentativa e erro pode cansar também, né? A pessoa fica ali tentando de tudo e não se acha, não se encontra, e chega uma hora que ela cansa. Então, no caso da astrologia, por exemplo, o mapa astral ele te traz um mapa que ajuda você a relembrar. Mas assim, o mapa ele não vai te dar algo. Lembra que a astrologia ela inclina, ela te traz um potencial. Você tem que escolher se você vai viver aquilo. Então, assim, vai ter uma série de informações no mapa, uma série de potencialidades, e a pessoa escolhe se ela quer viver aquilo ou não. Mas ele dá um caminho. Eu, particularmente, além do mapa astral, eu vou colocando outras técnicas, outras ferramentas de autoconhecimento, isso dentro do processo de coaching, né, que são várias sessões, para a pessoa ir juntando. Então é muito legal que eu, na minha experiência, porque foi isso que me ajudou, no caso, eu pego o mapa astral, pego a numerologia, pego anjos cabalísticos, pego xamanismo, pego um monte de coisa, você vai juntando, é como se cada coisa falasse um pedaço daquilo que você é. Mas eles falam a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu tenho o meio do céu em Sagitário, né? Que é o Sagitário é o arquétipo do professor, o meio do céu é a minha missão de vida, carreira e assim por diante. E o meu animal de poder principal é o lobo, né? O lobo ele é o professor, né? O animal que é o professor dentro do xamanismo. Então, se eu não tivesse feito o mapa astral, o lobo já me remeteria a isso. Pô, você tem um arquétipo aí de professor, de ensinar, de falar para a galera, de levar para o grupo, né, de levar conhecimento, gregário, né, porque entra a coisa do aquário. Então, só o xamanismo já me diria alguma coisa, mas eu pego o mapa astral, está dizendo a mesma coisa, com uma outra linguagem. Aí você vai juntando. Aí eu pego a numerologia, tenho muito número 11, né, número 11 vai estar ali. E aí você vai juntando tudo e vai montando as peças e vai falando, pô, então é isso. Aí você começa a ficar com menos dúvida, você começa a falar, pô, é esse o caminho. Quando você determina o caminho, fica muito fácil, porque aí você consegue realmente falar não para aquilo que não tem a ver com o seu caminho e falar sim para aquilo que tem a ver com o seu caminho, sem ficar pensando muito. Então, putz, será que eu faço, será que eu não faço? Pô, é muito claro para mim o que faz parte do meu caminho e o que não faz. Eu consigo ir trabalhando isso. E aí, só dando o último toque aqui de Marte, Marte está fazendo quadratura com Mercúrio. Marte é aquela energia, ele traz energia, né? Então, aquelas pessoas que de repente estão meio perdidas nesse momento, elas podem sentir um cansaço mental, uma ansiedade, né, uma questão de ficar, vamos dizer assim, meio desesperada para seguir um caminho. Porque o Marte ele vai estar ali cutucando, né? Uma quadratura sim, é o aspecto mais tenso do mapa, né? Ele é um aspecto que a gente fala que é negativo, vamos dizer, ou chama assim, a gente conversa, e a quadratura ela é um aspecto mais complicadinho assim de trabalhar, né? Ela é aquela questão de, vamos dizer assim, é um pouco mais complicado de harmonizar, embora dê para harmonizar, claro, né? Porque você tem uma quadratura que você vai sofrer um monte no mapa. Então esse Marte vai estar cutucando ali, vai estar meio que pressionando, e que também é uma coisa que tem que se tomar cuidado, como a gente está falando de signos de água, e Marte está no fogo, fogo e água não combinam muito bem, então pode apagar o fogo pode ferver a água, né? O fogo vai ferver a água quando é isso que eu estou te falando. A pessoa vai ficar na ansiedade, vai ficar fervendo a mente dela, vai ficar meio, né, desesperada pelo que fazer, e também pode chegar alguém assim e ela, vamos dizer assim, surtar e dar um shutdown, né, na questão da energia dela. Shutdown, para quem não sabe, é desligar, né? E eu postei também esses dias sobre o burnout. Burnout é uma coisa que acontece muito nas empresas, que é quando o cérebro não aguenta mais, é uma coisa que fica muito louca e o cérebro dá uma travada. Galera, é isso, né? Então essa é a energia. Como eu posso dizer, o básico, o que tem que ficar aqui é equilíbrio, sonhos e realização, e materialização. Para quem gosta de cristais, para quem gosta de magia, eu particularmente, eu vou até mostrar as que eu vou usar, né? Mas aí cada um pode fazer o que quiser também. Eu gosto muito de cristais. Cristais eles ajudam você a ancorar energias. Depois eu vou falar mais sobre cristais. E esse é um cristal, que na verdade não é um cristal. Tá? Não sei quem conhece, quem poderia conhecer. Estou mostrando aqui para o Facebook, depois eu vou mostrar aqui para o Instagram. Está aqui para o Instagram agora, acho que está mostrando para os dois. Quem conhece esse aqui? Não sei se vai dar para ver direito aqui pela live. Bom, já dou a dica, é um cristal que não é um cristal. Então esse aqui
está ligado à energia de Virgem. Né? É uma associação que é feita, enfim, com uma energia que tem no meu site, inclusive, depois eu posso colocar o link aqui, como as pedras dos signos. Né? Então, por exemplo, jaspe vermelho para Áries e assim por diante. Citrino, não é citrino. O citrino é um cristal. Tá? Esse não é um cristal por quê? Porque é âmbar. Né? Âmbar, na verdade, é uma resina, uma madeira, né? Um vegetal. Vou aproximar um pouquinho. Inclusive, no âmbar, geralmente você vê até insetos dentro. Né? É uma resina petrificada. Exatamente. Essa aqui eu vou usar para trabalhar a energia de Virgem. E a ametista, que aí todo mundo conhece, né? Não precisa nem perguntar. A ametista é uma das pedras mais conhecidas, é muito ligada a peixes, ao sonho, ao espiritual. Na verdade, eu não vou usar nem usar a ametista, eu vou usar o ametrino, que é essa daqui, que é uma ametista com citrino, aí sim você falou do citrino. E aí o que você pode fazer? Né? Na hora que você for fazer uma coisa básica, como um ritual, uma mentalização, uma meditação, tendo essas duas pedras é onde você harmoniza e equilibra a energia desses dois signos. Então, eu até quis fazer essa live agora para eu poder, né, me liberar para fazer as coisas também, você também poder assistir, poder fazer, se quiser pegar o pico da lua, é pegar e falar, pô, tenho peixes aqui, que é uma energia de sonho, de, né, criatividade, de arte, de assim por diante, e tem o Virgem aqui que é o realizador, que é o pé no chão, que é aquele que vai fazer acontecer. Vamos fazer a ponte entre os dois, né? Vamos equilibrar essas energias. Deixa eu sonhar, mas se realizar também. Né? E deixa eu realizar, mas realizar coisas diferentes, coisas novas. Faça esse equilíbrio. Eu gosto de fazer com cristais, né? Tem várias outras coisas que você pode fazer, cada um que quiser, inclusive pode colocar algum ritual que gosta, que comenta aí nos comentários para outras pessoas verem. Mas eu gosto muito de trabalhar com cristais, ou trabalhar com cachimbo xamânico. Aí são outras coisas, né, que dá para fazer. Mas você pode usar cristais, se você tiver, tem lá no meu site que é pedra dos signos, e aí vai ter lá, você pode escolher, porque você pode não ter um âmbar, por exemplo, mas tem outras pedras que são de virgem, você pode não ter uma ametista, que eu duvido, mas você pode ter outras pedras que são de peixes. Ou então você pega um cristal branco mesmo, comum, né, porque o cristal ele sempre amplia tudo. Né? Então vamos supor que você faça uma mentalização, que você faça, pega aquele seu sonho que você quer realizar agora, você pega o cristal, mentaliza, manda para o universo, faz aquilo que eu comentei da PNL, e aí você vai potencializar. Isso é uma magia. Né? E aí lembrar, né, vale a pena lembrar, que você faz algo hoje, você manda para a Lua está fortíssima. Então, ao longo da semana, ao longo do mês, enfim, ao longo dos dias, vão chegando o resultado, né, daquilo que você fez. Fique atento para poder, né, pegar aquele resultado e trabalhar. Então, você pediu muito dinheiro, né? A maioria das pessoas querem dinheiro, querem dinheiro. Mas você pede. E aí começa a ver alguma oportunidade de ganhar dinheiro e de repente você não percebe, você nega, você deixa passar e assim por diante. Não, então fique atento. Quer um amor, né? Acho que não é o caso porque aqui a gente está falando mais do eixo virgem e tal, mas vamos supor que você peça para a Lua, não quer um relacionamento, quer um amor. Também fique atento ali se não vai aparecer alguma pessoa ao longo dos dias que tem aquela energia. Né? Porque senão, olha só, o Instagram está falando que eu tenho 1 minuto e pouco. Então nem sabia que tinha esse limite aí. Então exatamente o momento para eu terminar. Gratidão aí para todo mundo que participou, para quem comentou, para quem compartilhou. Se você gostou, pegou essa live depois, compartilha também, deixa, né, mais gente saber, mais gente comentar. E é isso aí. E para quem quiser, entra na lista do WhatsApp. Né, eu vou colocar nos comentários ali como que entra na lista, porque eu falei sobre ela, né, que lista que é essa, que é a lista onde eu mando alguns áudios, mando algumas informações ao longo do dia. Arro, galera, gratidão, até mais.